Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos à Cama Voadora, eu sou o Léo Oliveira e hoje vamos falar de um assunto, digamos, mamilos? A pauta, como você já deve ter visto no título, é o famigerado Puff Puff, uma atividade bem recorrente na série e que quase sempre não resulta no que parece, de verdade. Se você não faz ideia do que eu estou falando, mas curte uma boa história de humor e censura, se acomoda aí que a gente começa depois da vinheta. Bom, como eu tenho tempo de me explicar, vamos começar obviamente do começo. Que raios é Puff Puff? Para entendermos o termo, temos que falar um pouco de Dragon Ball, que provavelmente você já deve conhecer. A princípio, o mangá ultra famoso desenhado e roteirizado por Akira Toriyama tinha como um dos seus principais pilares o humor. E tal como já tinha sido mostrado em suas obras anteriores, como Dr. Slump, uma coisa que o autor gostava muito de explorar era o humor pautado na vergonha dos personagens. Então ele usava diversas situações que abordavam temas mais libidinosos, a fim de deixá-los em uma saia justa. Se você já leu alguma dessas duas obras, sabe bem do que eu estou falando. Arale e Goku eram personagens extremamente inocentes que apenas queriam descobrir mais sobre o mundo, mas que por diversas vezes faziam perguntas sobre certas coisas que o adulto, não sabe muito bem como responder, que acabava por deixá-los extremamente envergonhados. No caso de Dragon Ball, conforme o enredo avança, conhecemos Mestre Kami, um velhinho muito simpático, mas também repleto de segundas intenções. E é exatamente um dos momentos de interação desse personagem que tivemos a origem dessa atividade. O idioma japonês é repleto de onomatopeias, e uma delas é dita como pafu-pafu. Esse som faz referência ao ato de seios femininos se apertando ou então sendo apertados entre algo. O caso mais comum, no rosto de alguém. Pois é. Como eu já falei no vídeo sobre a história do sucesso de Dragon Quest, uma das pretensões de Yuji Horii era trazer uma narrativa de mangás para o videogame com o objetivo de deixar os diálogos menos engessados e mais naturais. Nesse caso, ele simplesmente pegou a interação de Bulma e Mestre Kami e inseriu em Dragon Quest. Mas nos games, não tivemos uma referência isolada. O Puff Puff aparece em todos os jogos da série principal, tal como na maioria dos spin-offs. E hoje acredito que é completamente possível dizer que o termo é muito mais de Dragon Quest, apesar de sua origem não ter sido necessariamente ali. E se você já jogou alguns títulos específicos, pode estar pensando, eu nunca ouvi isso em Dragon Quest, e eu te digo que isso é totalmente possível. Bom, vamos a mais fatos. O Puff Puff em Dragon Quest, como eu disse, foi estreado logo no primeiro jogo da franquia. Ao chegar na cidade de Himouldar, uma moça nos oferece o serviço por 50 moedas de ouro. E caso você aceite, a tela simplesmente fica preta, dando a entender que algo aconteceu. Na versão ocidental, entretanto, essa mesma moça apenas diz que está vendendo tomates. Bom, eu não preciso dizer que a maioria dos jogos tiveram textos adaptados por aqui, não é? Já nos jogos subsequentes, o Puff Puff continuou aparecendo, mas da maneira mais assertiva. A partir de Dragon Quest III, o aparecimento da atividade é o grande sinal de que algum momento hilário vai acontecer. Pegando esse mesmo jogo como exemplo, ao aceitar a oferta, que sempre são feitas por moças, vale lembrar, você é levado para o segundo andar de um prédio, onde as luzes são apagadas, e ali acaba por receber uma massagem do pai da moça. Em Dragon Quest IX, como outro exemplo, após concluir uma side quest que promete um Puff Puff como recompensa, você acaba recebendo boas apertadas de traseiros de ovelhas. É isso mesmo. Percebe como nem tudo é o que parece? Além desses momentos, o Puff Puff ainda acabou virando uma skill, atribuída à classe Gadabolt, os palhaços do Dragon Quest III, no remake de Super Nintendo. De lá pra cá, sempre foi recorrente nessas classes ou determinados personagens. Quando usada por personagens masculinos, ela simplesmente dá dano no oponente, mas por personagens femininos pode distrair os inimigos por até 3 turnos. Alguns inimigos bem específicos também podem utilizá-la. Mas voltando aos textos adaptados e as versões americanas, até Dragon Quest VII de PlayStation 1, os jogadores ocidentais nunca ouviram falar disso, pelo menos não dentro dos jogos. Simplesmente porque todos eles até ali foram censurados, provavelmente a pedido das publishers. Enfim, é interessante ver como algo de certa forma bem bobo acabou sendo censurado por tanto tempo aqui no ocidente, ao mesmo tempo que diversas outras violências gráficas eram aceitas de maneira muito mais amistosa.
Eu não diria que o Puff Puff é algo essencial para o enredo em si, mas ele ao menos consegue dar o tom da aventura em diversos momentos, construindo um grande elo entre o jogador e o enredo, baseado simplesmente no humor da situação. Mas se fosse para dar um chute, eu diria que essa adaptação ocidental aconteceu porque majoritariamente os jogadores daqui eram crianças, ao contrário do Japão. Agora, felizmente, os últimos jogos da franquia acabaram sendo lançados com um texto um pouco mais próximo do conteúdo japonês, o que favorece o nosso aproveitamento de maneira mais próxima também ao material original em sua integridade. Mas e você, conhecia esse termo e toda essa piada infame que paira sobre a série? Gostaria de receber um Puff Puff? O que acha do tema? Sinta-se à vontade em comentar e compartilhar com a gente a sua experiência. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!